ninguém levou a sério quando a frase começou a circular. Durante anos, ela foi tratada apenas como mais uma declaração atribuída ao maior jogador da história do futebol. Mas conforme a Copa do Mundo de 2026 se aproxima, cada vez mais brasileiros voltaram a lembrar dela. A frase dizia o seguinte: o Brasil será hexa, e a taça será levantada por um jogador do Santos. Na época parecia impossível. O Brasil ainda era pentacampeão. O último título mundial havia acontecido em 2002. Ninguém imaginava que a seleção passaria mais de 2 décadas sem conquistar outra Copa do Mundo. Ninguém imaginava que o futebol mudaria tanto. E ninguém imaginava que um garoto magro de cabelo moicano surgiria no Santos carregando o peso de uma geração inteira. O nome dele era Neymar. Durante anos, Neymar foi tratado como o sucessor de Pelé. Ainda adolescente, encantou o Brasil com dribles, gols e uma confiança que parecia não conhecer limites. A expectativa era simples: ele seria o homem que devolveria o Brasil ao topo do mundo. Mas o futebol raramente segue o roteiro que as pessoas imaginam. Em 2014, a Copa era no Brasil. Era a grande oportunidade. Mas uma entrada violenta contra a Colômbia mudou tudo. Neymar saiu lesionado. A seleção perdeu seu principal jogador. Dias depois, o mundo assistiria ao 7-1. Aquela Copa terminou sem o final que os brasileiros sonhavam. Em 2018, Neymar voltou. Mas a história não terminou como o país esperava. Em 2022, novamente. Mais uma eliminação. Mais uma frustração. Mais uma Copa sem o tão esperado Hexa. Com o passar dos anos, as críticas aumentaram, as lesões se acumularam, a pressão cresceu. Muitos começaram a acreditar que o ciclo havia acabado. Mas existe um detalhe curioso nessa história. Antes de conquistar a Copa do Mundo de 2002, Ronaldo também passou por um período que parecia o fim de sua carreira. Uma grave lesão no joelho afastou o fenômeno dos gramados. Durante muito tempo, ninguém sabia se ele voltaria a ser o mesmo jogador. O Brasil duvidava, a imprensa duvidava, o mundo duvidava. Mas Ronaldo voltou. E 4 anos depois da lesão, ergueu a taça mais importante do futebol. Agora olhe novamente para Neymar. Outra lesão grave. Outro joelho. Outra recuperação longa. Outra geração questionando se ele ainda conseguiria voltar ao mais alto nível. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Neymar voltou ao Santos, ao mesmo clube onde tudo começou, ao mesmo clube que o apresentou ao mundo, ao mesmo clube que também revelou Pelé. De repente aquela antiga frase começou a reaparecer. Nas redes sociais, nos programas esportivos, nas conversas entre torcedores, mas havia um problema. Neymar ainda precisava chegar à Copa. Quando Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira, uma dúvida tomou conta do país. Neymar ainda merecia estar lá? Pela primeira vez em muitos anos, a camisa amarela parecia preparada para seguir sem ele. O Brasil ficou dividido. De um lado, aqueles que acreditavam que Neymar ainda era o jogador mais talentoso da geração. Do outro, aqueles que acreditavam que seu tempo havia acabado. Cada convocação virava um debate nacional. Cada jogo era analisado. Cada minuto em campo parecia uma prova. Mas aos poucos, Neymar começou a responder da única maneira que um jogador pode responder: jogando, mostrando números, mostrando competitividade, mostrando que ainda podia fazer a diferença. A pressão continuou, mas o cenário começou a mudar. E então chegou-se um momento que muitos já não acreditavam que veriam. Carlo Ancelotti divulgou sua lista final para a Copa do Mundo de 2026. O nome de Neymar estava lá, depois de tudo, depois das lesões, depois das críticas, depois das dúvidas, depois de anos ouvindo que sua história na seleção havia terminado. Ele estava de volta, mas havia mais. Quando a numeração oficial foi divulgada, a camisa 10 voltou para Neymar. A camisa mais simbólica da história do futebol brasileiro. A camisa de Pelé. A camisa que representa o protagonista. A camisa que representa a esperança. Agora, pela primeira vez em muito tempo, todas as peças pareciam se encaixar. O garoto do Santos voltou para casa. O herdeiro de Pelé recuperou a camisa 10. O Brasil voltou a sonhar. E a Copa de 2026 finalmente chegou. Talvez tudo isso não passe de coincidência. Talvez sejam apenas histórias que os torcedores contam para alimentar a esperança. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. Pelé já não está aqui para vê-la. Ronaldo já viveu a sua história. Neymar está prestes a viver a dele. E agora que todas as peças parecem estar no lugar, será que Pelé estava certo?